Inicialmente, gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso 1. Nos fala assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém? Irmãos, essa é uma prova muito evidente de que a nossa vida, ela está pautada nesse Senhor que ressuscitou. Nossa vida só tem sentido porque o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Ele não está na morte. Ele não permaneceu na morte. Ele teve que ir para a morte, experimentar a morte por nossa causa, por causa do nosso pecado. Então isso precisa ser algo muito claro para nós. A grandeza, a beleza do nosso Senhor, o amor do nosso Senhor de se entregar naquela cruz para nos salvar. Então aqui, irmãos, nós precisamos ter consciência de que o nosso Senhor, Ele ressuscitou. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Né? Nos ressuscitou. Então, essa é uma realidade espiritual tão preciosa para nós, irmãos, que nós precisamos andar nela, como igreja, porque quando nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós fazemos parte da igreja gloriosa do Senhor, onde Cristo é o cabeça e nós, aqui na terra, o seu corpo. Né? E aí nós precisamos ver, como diz lá em Romanos capítulo 6, verso 6, que diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. E aí o 8, se cremos que ressuscitamos com ele, também andemos com ele. Também andemos com Cristo. Essa é uma verdade tão gloriosa para nós e que realmente o Senhor nos ajude, irmãos, a ver essas verdades da palavra do Senhor e ver o tamanho do amor de Deus para conosco. Né? Então, colocando essa palavra aqui, agora nós podemos ir lá para 1 Coríntios, texto pela qual o Senhor vai trabalhar conosco nessa noite. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos continuar no mesmo caminho pelo qual o Senhor nos conduziu semana passada, colocando para nós que nós temos um tesouro em vaso de barro. Um tesouro. Nós somos o vaso. Em nós mesmos não há beleza nenhuma, mas o que há dentro de nós? Essa é a preciosidade. E esse tesouro em nós, irmãos, ele serve para uma coisa, para que a excelência do poder não seja nosso, mas seja de Deus. Né? Então, que glória para nós. Né? Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado.
Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operação de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a uma, variedade de língua. E a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Irmãos, então nós continuaremos a olhar para a palavra do Senhor, para confrontar o nosso coração, para nós não sermos crentes de banco, porque todos nós, quando cremos, recebemos dons da parte do Senhor, para exercer na sua igreja. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Então nós precisamos, irmãos, compreender que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós cremos na obra redentora de Cristo, nós passamos a ser igreja do Senhor. Passamos a ser um povo separado desse mundo. Nós não somos contados com as nações. Quando o Senhor vier julgar esse mundo, Ele não vai julgar a igreja, porque a igreja já foi julgada lá na cruz. Então nós vamos estar, quando o Senhor vir julgar o mundo, nós estamos diante do Senhor já, para poder glorificar e honrar o nosso Senhor, porque Ele nos tirou, Ele nos deu a salvação plena. Agora Ele chama cada um de nós a um trabalho. Porque, irmãos, a salvação nossa é tão preciosa que nós éramos inimigos de Deus, mas depois da salvação nós passamos a ser amigos de Deus. E não só amigos, passamos a ser filhos de Deus, sabe? E Ele, em vez de ser o nosso Deus, Ele passa a ser o nosso Pai. Né? Então Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele, como Pai, Ele vai querer conduzir nós para o seu reino. Mas para nós seguirmos, para nós chegarmos a esse reino, Ele precisa imprimir as leis desse reino na nossa mente. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para que então o Espírito Santo pegue firme conosco. E quando o Espírito Santo veio para dentro de nós, nos capacitou, nos encheu de dons para servirmos uns aos outros, para estarmos juntos, para chorarmos juntos, para se alegrarmos juntos. Então essa é uma necessidade de nós perceber, irmãos, que preciosidade é isso. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos juntos, reunidos como igreja, que um ímpio, uma pessoa que nunca conheceu o Senhor, ele vai chegar aqui, irmão, só de entrar nessa atmosfera onde está o Senhor, essa pessoa vai ser impactada. Essa pessoa vai sentir algo de diferente. Essa pessoa vai ver que aqui tem algo
que lá no mundo não tem. Paz. Paz, irmãos. Paz porque Cristo habita em nós. Essa é uma preciosidade tão grande, irmãos, para que, então, nós precisamos compreender isso, para viver, para nós vivermos essas realidades. E não simplesmente passar o tempo aqui, porque muitos de nós, para a vergonha nossa, muitos de nós estamos simplesmente passando o tempo. Os nossos prazeres são mais prioritários do que o congregar. As nossas responsabilidades cotidianas é mais importante do que o sofrimento de um irmão que está sofrendo. Não, irmãos, nós precisamos saber, precisamos servir ao Senhor, para que então o Senhor nos dê prioridade em nossos corações para servir uns aos outros, porque aí é que a vida a vida de Cristo vai ser manifestada em nós, quando nós não olharmos mais para esse mundo, né? Lembra lá de Atos 2? Eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bem e distribuíam o produto à medida que alguém tinha necessidade. O que significa isso? Não significa que nós devemos vender os nossos bens hoje. Significa que eles tiraram os bens que eles tinham no coração, eles tiraram para fora. Eles não ligavam mais para aqueles bens, porque eles estavam esperando, aguardando o Senhor deles vir buscar eles. Naquela época, logo após 10 anos, 15 anos depois que o Senhor já tinha ascendido aos céus, eles aguardavam ansiosamente a volta do Senhor, né? Então, e nós hoje, como que vivemos, né? Nós não vivemos tudo em comum. Nós vivemos muito individual, muita individualidade, sabe? Então, para isso, nós precisamos que o Senhor pegue firme conosco, sabe? O Senhor pegue firme conosco para quê? Para que nós possamos aprender de uma vez por todas que nós não fazemos mais parte desse mundo, irmãos. Que as nossas prioridades não podem ser mais o mundo. A nossa prioridade precisa ser o Senhor. E quando nós priorizamos o Senhor na nossa vida, automaticamente nós vamos servir os irmãos. E no mundo nós vamos dar um testemunho de vida, não de falar, de vida. Porque as pessoas vão poder tocar Cristo em nós. As pessoas vão ver que há algo de diferente em nós. Isso é que é ser cristão. Ser religioso é botar o religioso, hoje ele coloca uma roupa que de longe você diz, aquele lá é um crente, né? Aparência externa. Mas nós precisamos ver algo mais, nós precisamos ver a luz de Cristo na vida das pessoas. E não uma aparência só. E lá por dentro, como o Senhor Jesus disse lá para os fariseus, vocês parecem um sepulcro caiado. Vocês são belos por fora, mas por dentro vocês estão podres, né? Então o Senhor, Ele quer limpar o nosso coração. O Senhor quer tirar lá de dentro do nosso coração. Para quê? Para que nós possamos servir Ele de todo o nosso coração. De todo. Então e o Senhor está ansioso trabalhando em nossas vidas nesses dias. Por quê? Porque Ele tem pressa. Porque a volta dele está iminente. Sabe? Então, a gente olha um texto desse aqui, irmãos, e chama a nossa atenção. Então eu quero começar aqui pelo verso 4. Dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, irmão, o que nós compreendemos aqui? Que todos nós, cada um de nós, temos o mesmo Espírito. E sabe qual que é esse Espírito? Aquele Espírito que desceu como a pomba no nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado. Descendo aquele Espírito sobre ele, o conduziu durante a sua vida, os 3 anos e meio, né, conduzindo o nosso Senhor.
E quando o Senhor foi assunto aos céus, foi glorificado, ele envia esse Espírito para habitar na igreja, habitar em todos aqueles que creram. Então esse Espírito ele veio, ele Espírito de poder, para quê? Para conduzir as nossas vidas a Cristo. Primeiro ponto que ele vai fazer, que ele vai trabalhar em nós, é que nós somos filhos. E ao mesmo tempo, como filhos, nós somos servos. Então a filiação e o serviço vão andar sempre juntos. Filho e servo. Né? Nós nunca podemos andar somente como filho, porque daí nós vamos andar manquejando. Nós temos que ter a perna do filho e a perna do serviço, a perna do servo. Aí sim, aí nós vamos poder andar firme, porque nas tribulações que nós vamos enfrentar nessa caminhada, nós temos um Pai amoroso, filiação, que nos garante, que nos dá segurança, que nos dá clareza de que Ele não vai nos abandonar. Não é? E o serviço é que naquela tribulação nós vamos poder exercer a função que esse Senhor tem para cada um de nós. Então que precioso a gente poder caminhar dessa forma. Precioso o Senhor conduzir as nossas vidas com graça e com misericórdia. Né? Então Ele é aquele que nos equipou com dons. E Ele dividiu os dons segundo lhe aprouve. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que você quer, é aquilo que o Espírito te concedeu. Sabe? Então nós precisamos aprender, e eu espero muito que o Senhor, de agora em diante, Ele molde o nosso reunir para glorificarmos Ele, para nós poder sair, tirar de dentro de nós qual que é o meu lugar, sabe? O que o Senhor tem para mim. Sabe, nós não podemos ficar a vida toda aqui, irmãos, sentado no banco, sai uma semana, entra outra, sai um ano, entra outro ano, e nós continuamos, sabe? Achando, eu tenho uma vida mais com o Senhor, eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor, mas, irmãos, a vida de intimidade com o Senhor nos leva para quê, irmãos? Nos leva para o serviço. Lembra lá de Marta e Maria, né? Quando Maria estava servindo ao Senhor ali, e há aquela reclamação dizendo, Senhor, não te importa de que minha irmã fique aí e eu fique a servir sozinha? Então, quando nós servimos fora, sem ouvir o Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Reclamação. Coitado de mim, só eu. Nós temos aqui um grupo de 70, 80 irmãos e irmãs, mas só eu trabalho, só eu. Né? Então, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, não há reclamação, porque eu estou servindo a Ele, e é Ele quem me capacita a servir. Se é só eu que estou servindo, eu estou aos pés do Senhor, e o Senhor então vai começar a trabalhar através da minha vida em cada um, para que cada um exerça, porque daí o fardo fica leve. Né? Então, cada função que nós precisamos ter. Né? Então, esse Espírito veio para fazer isso, para trazer a nós esses dons de serviço. Né? Dons de serviço. Nós não estamos num oásis, nós não fomos salvos, irmãos, para ficar tranquilo aqui nesse mundo. Nós fomos salvos e o Senhor nos colocou numa trincheira. E nessa trincheira há irmãos do nosso lado, amigos do nosso lado, irmãos que nós precisamos proteger, né? Irmãos que nós precisamos proteger. Então nós precisamos estar aos pés do Senhor para olhar, ter sensibilidade espiritual, para o Senhor falar ao nosso coração. Né? Lembra lá de Atos, lembra lá de Felipe? Felipe, quando ele saiu de Jerusalém, quando deu aquela tribulação lá em Jerusalém, né? Só ficou em Jerusalém os discípulos do Senhor, né?
Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os outros foram tudo dispersos. Mas aonde eles iam pregando o evangelho. Eles saíram fazendo um rastro do evangelho. Então, e Felipe vai para a cidade, a primeira cidade. Então, ali ele prega. E aí o Senhor, então, usa ele para pregar para o eunuco. E o Espírito falou, vai. Sabe, ele tinha sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito, dizendo, vai, aproxima-te daquela carroça, aproxima-te daquela carruagem, que lá tem alguém que eu quero salvar. Sabe, sensibilidade espiritual nós conseguimos, sabe como, irmãos? Aos pés do Senhor. Sabe? Não é um irmão aqui impondo as mãos sobre os irmãos que o Senhor vai revelar. Não, é eu e você, aos pés, pagando o preço da nossa obediência ao Senhor, que aí é que Ele vai falar conosco, né? Mas também nós vamos seguindo aqui agora no verso 5, fala assim, e também há diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo, né? Quando fala de dons, é o Espírito Santo que nos capacitou. Agora, quando fala do serviço, é Cristo que é o nosso Senhor. Então, Ele nos encarregou do serviço, de cuidarmos uns dos outros, né? E aí ele diz no verso 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí entra a parte de Deus, que é operar. O Espírito nos deu dom, Jesus nos fez servos para o serviço, mas a realização, o cumprimento desse serviço é Deus quem opera em nós. Então os três trabalham junto, numa dinâmica perfeita. Agora nós precisamos estar sintonizados com eles, né? E como que nós ficamos sintonizados com ele? Mateus, não precisamos ir lá, mas João 14, né? A partir do verso 16, vai falando, mas quando chega no verso 23, diz assim, no verso 16 ele diz assim, eu vou dar para vocês outro Consolador, não vou deixar vocês só. Vou para o Pai e enviarei de lá um outro Consolador, outro para ficar com vocês, né? Mas quando chega no verso 23, ele diz assim, quem me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada, né? Então, irmãos, essa preciosidade em nosso coração, quem habita? O Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus e Deus, para que possa formar um trabalho em nós. Por isso nós precisamos de obediência ao Senhor, né? Mas vamos lá, o verso 7 fala assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando um fim bom. Não pense, irmãos, que o Espírito vai ficar nos levando ao oba-oba, não. O Espírito que habita em nós tem um propósito, glorificar o nome de Deus nas nossas vidas. Formar o caráter de Cristo em nós. E no nosso reunir, nós precisamos compreender que Ele vai trabalhar em nós de tal forma para que nós possamos, no nosso reunir, glorificar o nome dEle. Não somente um, mas todos nós, glorifiquemos o nome do Senhor. Diz assim, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, né? Essa fé aqui, irmãos, todos nós temos que ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então todos nós vamos ter fé para crer em Deus, para saber que Ele é o nosso Pai, que Jesus Cristo fez uma obra perfeita e andar nas nossas dificuldades, mas confiar plenamente no Senhor. Mas o Senhor vai erguer
no meio da assembleia, alguns irmãos com esse dom extraordinário para poder ajudar, sabe? Porque nós, no nosso reunir, nós vamos muitas vezes, sabe aquela tristeza que dá, a gente está andando, daqui um pouco você está cabisbaixo, daqui a pouco você está com dificuldade. Aí você precisa de alguém trazendo uma palavra de ânimo, trazendo, vamos, porque o Senhor já fez isso. Olha o quanto o Senhor já fez por você. Sabe, o Senhor vai erguer alguém com uma fé toda especial no nosso meio, para auxiliar, para dar força, para conduzir as nossas vidas. E a gente olha aqui, irmãos, nessa questão, por exemplo, que nem nesse verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, o 8, aliás, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Quando fala que a um, não é que vai ser só um no nosso meio que vai ter esse dom. Não. Tem vários irmãos. Sabe, vários irmãos com o dom da palavra de sabedoria. Vai ter vários irmãos, palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Sabe, temos o... Então não vai ser um. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Né? Dom de curar. Ô, irmãos, como nós precisamos. Como nós precisamos. Sabe qual que é a visão nossa aqui, nesse dom? Não é o irmão mais velho. Ele tem que vir aqui impor as mãos. Não, irmão. No meio da igreja tem. E aqui precisa começar a se manifestar. Porque muitas vezes nós oprimimos, em muito tempo isso foi oprimido muito. E nós aprendemos que os dons não são... Não, irmão, nós precisamos tirar essa mentalidade do nosso coração, porque nós precisamos manifestar, porque todos nós temos o Espírito Santo em nós. Sabe, não é só o Valdeci que prega, tem mais irmãos com um dom que o Senhor está erguendo com esta palavra, sabe? O dom de pastorear, o dom do conhecimento, sabe? O dom, nós precisamos exercer isso, sabe? Porque em cada situação o Senhor vai requerer por exemplo, para conversar com alguém que está entrando em dificuldade, o que nós precisamos, irmão? Dom de sabedoria, para buscar do Senhor, sabe? Então, dom de curar, né? Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia, que é falar a palavra. Há outro, discernimento de espírito, né? Discernimento de espíritos. Sabe? Tem, mas cadê? Sabe? Precisa ser essa manifestação, porque muita situação entra no nosso meio. Aquele que tem o dom já vai chamar um dos diáconos ali, irmão, aquela fulana que entrou aqui, ela precisa de oração porque ela tem isso e tem aquilo. O Senhor não impede que as pessoas... O Senhor quer que as pessoas venham, mas Ele prepara a igreja para receber essas pessoas. Para orar no lugar certo, sabe? Com aquele irmão que é levantado com esse dom. Irmão, irmã, que é levantado com esse dom. Discernimento de espírito. Sabe? Não é para fazer o oba-oba, não. Mas é para trazer uma realidade espiritual. Para que as pessoas sejam curadas, sabe? Que as pessoas sejam saradas para estar na presença do Senhor, né? Há variedades de línguas, há outro, capacidade para interpretá-la, né? Então pegaram esse dom de língua e fizeram um baita de um comércio com ele. Não, irmãos, nós precisamos voltar à realidade da palavra do Senhor. No nosso meio precisa ter dom de língua, assim, mas precisa ter da forma com que o Senhor realmente seja glorificado, seja honrado, né? Aquele que interprete aquela língua que o Senhor está colocando ali,
Sabe? Então, essas realidades é que trazem firmeza para nós. Essas realidades é que vão fazer com que nós sejamos homens e mulheres valorosos na presença do Senhor. Porque daí Ele vai poder usar. A igreja vai poder usar, sabe? Então, que o Senhor realmente nos ajude. E aí o verso 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Sabe? Então, essa é a realidade nossa. Sabe, irmão? Essa é a realidade nossa. Sabe que muitas vezes nós queremos, Senhor, o Senhor podia me dar o dom de profecia, Senhor. Mas o Senhor às vezes tem o dom de língua para você. Sabe? O outro queria, sabe? Então essas questões, porque é Ele quem distribui, segundo lhe apraz. E tudo é feito para que tenha um fim proveitoso. Tenha um fim aonde todos nós sejamos agraciados. Aonde as pessoas que veem um reunir desse, eles possam dizer, puxa, ali há uma seriedade diante do Senhor. Ali o clima é diferente, né? Ali não é o oba-oba, ali é uma realidade espiritual que acontece, sabe? Então nós precisamos que isso seja uma realidade em nós. Sabe por quê, irmãos? Olha o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós somos, quer queira, quer não, você faz parte do corpo de Cristo. E você foi dotado de poder pelo Espírito Santo para realizar aquilo que o Senhor tem para você, sabe? Não negligencie, porque isso será cobrado grandemente. Isso será cobrado. Um dia nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A igreja estará diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós dê conta daquilo que nós falamos através do corpo, sabe? Então essa é uma realidade bastante grande para nós. E aí o verso 13 vai falar assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Sabe, isso é uma realidade em nós, né? Como eu falei, nós somos, pelo Espírito de Deus, foi nos dado beber do mesmo Espírito, sabe? Do mesmo Espírito. Não é para que um seja melhor do que o outro, não. O Senhor deu funções para nós diferentes, funções, mas nenhum de nós somos um melhor ou outro mais baixo diante do Senhor. Todos nós somos filhos. E todos nós somos servos desse Senhor maravilhoso. Sabe, então, como nós precisamos. Agora vamos pular para o verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Né? Então, o Senhor é soberano. Ele colocou cada um de nós no corpo, como Ele quis. Jeremias 18... né? Desce à casa do oleiro lá, que lá eu vou falar com você. Aí o oleiro estava lá fazendo um vaso, mas aquele vaso se estragou na mão do oleiro. Então ele disse, desfez aquele barro e daquele barro fez um outro vaso segundo a vontade dele. Então o Senhor diz assim, será que eu não posso fazer como o oleiro fez com vocês, ó casa de Israel? Vocês na minha mão são como um barro. Então ele está formando o caráter de Cristo em nós, segundo a vontade dele, segundo o querer dele, segundo o desejo que ele quer. Então esse Deus maravilhoso, irmãos, ele nos colocou
da forma com que Ele quer. E Ele vai conduzir nós da forma com que Ele quer, a não ser que nós nos desviemos para os nossos próprios interesses. Vamos ouvir a palavra, como diz lá em 2 Timóteo 4, os homens colocam lá na frente aquele que fala segundo a vontade que eles querem, e não segundo a vontade do Senhor. E é o que muita gente vê hoje, irmãos, infelizmente, para a vergonha nossa, para a vergonha dos cristãos nesse tempo, né? Segundo Timóteo, nos irmãos não precisa lá, só vou ler aqui para nós, verso 3, fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso é uma realidade nesses dias de hoje, irmãos. Muitos lugares, se você pregar a verdade, você é expulso. As pessoas não te ouvem, né? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-lhes a fábulas. Isso é uma realidade nesses dias. É uma realidade e nós precisamos vigiar para nós não incorrer nesse erro, porque nós podemos sim achar que nós somos bons, já estamos tão conhecedor da palavra do Senhor, porque o que eu ouço muito aqui, com muita reserva, irmão, nós precisamos ouvir com muita reserva, é assim, aqui prega-se a genuína palavra de Deus. Aqui prega-se a genuína palavra de Deus, mas se prega a genuína palavra de Deus, precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Se é a palavra, a genuína palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela vai lá e corta, ela penetra, ela divide, ela expõe o nosso coração, sabe? Essas questões que nós precisamos confrontar o nosso coração. Porque a gente vai ficando assim, não, ali nós estamos com a palavra, mas se nós não querer pagar o preço, a palavra não vai inundar o nosso coração, a palavra não vai arrombar o nosso coração e a palavra não vai transformar as nossas vidas se nós não quisermos. Sabe? O primeiro ponto que nós precisamos nesse tempo é nos arrepender diante do Senhor, para que então a palavra faça tenha um caminho firme em cada um de nós, né? Teríamos mais algo para falar aqui, mas nós já compreendemos aqui pelo que nós lemos, nós já compreendemos, irmãos, que a palavra ela é prioritária para nós, a obediência à palavra de Deus. Nós não podemos ser ouvintes negligentes, como diz lá em Tiago. Não podemos ser ouvintes negligentes, nós temos que ser ouvintes operosos, né? Mais um texto aqui nessa sequência aqui, fala assim, no 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, né? A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, né? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dom de curar, socorro, governo, variedades de língua, né? E aqui nós já temos uma lista bastante grande para nós exercer. Na igreja tem que ter o governo. Se nós formos lá para Romanos 12, a gente vai ver também uma lista lá, repetindo alguns dons desse aqui, mas lá tem ministério, se temos um ministério, dediquemo-nos ao ministério. Qual é o teu ministério? Precisamos nos dedicar a ele. Então penso que aqui nós já temos bastante
trabalho para nós durante essa semana para ir aos pés do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Agora, a gente diz assim, mas o Senhor tem que trazer esses dons, o Senhor tem que trazer, mas olha o que fala no verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Entretanto, procurai os melhores dons. Aqueles que Deus tem para você, não aqueles que você acha que é bom para você. Aqueles que é bom para o Senhor, né? Mateus 24, a partir do versículo 45. Olha o que diz a palavra aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Então, presta atenção, todos nós somos servos. O que o Senhor confiou em nossas mãos para darmos o sustento que o Senhor nos capacitou, que o Espírito Santo está nos suprindo, para que nós sirvamos os conservos desse Senhor. A Jussiara pode ser a minha conserva. Eu posso ser a conserva da Jussiara. E o Senhor, então, tem algo que a Jussiara pode trazer para mim. O Senhor encheu ela do Espírito Santo para que ela traga uma palavra de conforto ao meu coração. Mas se ela negligenciar, afinal de contas, não posso e tal e coisa, eu preciso ser prudente, um servo prudente. E sabe como que nós somos um servo prudente, irmãos? Aos pés do Senhor. Porque aquilo que o Senhor nos dá, nós podemos entregar com toda a segurança do mundo. Não é? Porque o Senhor tem trazido algumas palavras bastante duras para nós. Se fosse em algum lugar do oba-oba, irmãos, nós já teríamos corrido. Pode ter certeza que nós teríamos corrido. Mas o Senhor, Ele é bondoso para conosco. Ele nos trata, porque o que sara mesmo é o remédio amargo, né? Então, irmãos, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Né? Então, veja só que alegria. Né? O Senhor nos deu para quê? Para nós cuidarmos uns dos outros. Para nós termos a graça da dependência do Senhor, para cuidarmos, para zelarmos. Né? Se eu tenho o dom de curar, né? Se eu tenho o dom de curar na igreja, as pessoas precisam ver em mim esse dom, para que elas não vão para um médico, para que elas possam confiar plenamente no Senhor, que o Senhor vai curar. Né? Então aquele irmão que tem aquele dom, a igreja vai verificar, a igreja vai perceber que é um dom dado por Deus. Não é você que diz assim, eu acho que eu sou bom nisso. Não, quem confirma se é de Deus ou não é a igreja. Porque a igreja começa a ver algo diferente. A igreja começa a confirmar. Aí você pode saber que você está no caminho certo, né? Mas veja só, irmão, a gente viu a coisa fácil aqui, mas olha o verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrio. Né? O que é você espancar os seus companheiros? É você não entregar aquilo que o Senhor tem para você, para o outro. Aí você é um servo mau, você é um servo imprudente, você é um servo que vai ter que prestar conta do seu serviço, né? Porque você está comendo e bebendo com o mundo, você está misturado com o mundo e não está preocupado com aquilo que o Senhor tem te dado, né? Mas olha o 50.
Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então veja só que triste fim que nós podemos incorrer nesse erro, se nós negligenciarmos o chamado que o Senhor tem para nós, sabe? E nós não colocar o pé na água, nós não ir aos pés do Senhor, para que então o Senhor realmente fale conosco, né? E assim, dentro de tudo isso que o Senhor falou conosco, nós temos algum tempo, nós temos ainda mais 15 minutos, e eu gostaria que nós gastássemos esses 15 minutos em oração. Em oração. Os irmãos podem levantar a voz em oração, porque é um momento de nós nos arrepender diante do Senhor, para que o Senhor transforme as nossas vidas. Olha, antes de nós irmos, volte aí para Mateus mesmo, capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: um dizem João Batista, outro Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tô revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Então aqui o primeiro princípio. O Senhor se revelou a nós. O Senhor revelou-se a cada um. Foi Ele que se revelou. Não foi você que um dia resolveu crer, um dia resolveu, estou cansado dessa vida, eu vou buscar o Senhor para a minha vida. Não. Foi Deus que se revelou a você e a mim lá no pecado. Sabe? Então, é o primeiro ponto. A salvação veio a cada um de nós. Agora nessa vida que Ele nos deu, que nós lemos até agora, todo lá em 2 Coríntios, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o Espírito, Ele nos deu o Espírito para caminhar. Agora Ele diz assim, no verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, né, falando, tu és Pedro, é um pedregulho, mas sobre essa pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor que disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, o que eu quero chamar a atenção é o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Amém? Olha o poder que nós temos, irmãos. Olha o poder que a igreja tem. O Senhor edificou a igreja e entregou. Diz assim, é de vocês. Vocês têm poder de ligar. E aquilo que vocês ligar com fé, crendo, realmente que é vontade do Senhor, vai ser realizado lá nos céus, vai ser confirmado lá nos céus. Então, irmão, nesse momento eu gostaria que nós nos colocássemos diante do Senhor. O Senhor te dê graça de você orar em voz alta, ore. Mas com finalidade, qual finalidade, irmãos? Que venha o reino dos céus sobre nós. Que venha o reino dos céus e o Senhor possa usar a sua igreja aqui com os seus talentos, com os seus dons, para a glória do Senhor.